e que Deus continue abençoando a vida do pastor Machado, que ele tenha sempre essa disposição, né, para transmitir a sua palavra. E agora a gente vai ver mais um tema relacionado ao sábado. No bloco anterior foi falado sobre o sábado nos tempos do Antigo Testamento. E agora nós vamos ouvir o sábado nos tempos do Novo Testamento. Com o pastor Machado está a palavra. Obrigado, minha querida irmã. E mais uma vez eu quero estender aqui a saudação cristã da paz de Cristo aos irmãos que chegaram, porventura chegaram depois, não é? Que chegaram já depois de iniciado e também de eu ter dado a minha saudação inicial. Bem, falamos sobre o sábado nos tempos do Antigo Testamento e também iniciamos sobre o primeiro período da igreja cristã, a igreja cristã primitiva, do período de Éfeso, ali do ano 27 ao ano 100, tá? João na ilha de Patmos. E nós sabemos que o sábado, durante o período do romanismo, a partir do 3º ao 5º século, ali, já na apostasia predita por Pedro e Paulo, né, pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo Paulo, essa apostasia permitiu que Constantino, já em 7 de março de 321, estabelecesse o domingo como dia de guarda para os cidadãos, né, do todo o Império Romano. E depois, em 538, o Papa estabeleceu como um dia santo, em comemoração à memória da ressurreição de Cristo, segundo ele, para os cidadãos da cidade e também para os cidadãos do campo, ou seja, complementou o decreto de Constantino. Mas mesmo assim, conforme lemos aqui no livro Grande Conflito, o sábado sempre fora guardado, ele nunca se perdera completamente. Em cada concílio, a partir do concílio de Nicéia, em 325, em diante, o sábado, a cada bula papal, a cada concílio, a cada tradição, ele era mais rebaixado e o domingo exaltado em contrapartida, mas sempre eram guardados, tanto o sábado quanto o domingo, por toda a idade das trevas, pelo período dos 1260 anos, de 538, né? Tempos e tempos e metade de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, até 1798. Ou seja, desde a ascensão papal, no 3º século, ali no 5º século, digo, até chegarmos a 1798, ou seja, ao século, finalzinho do século XVIII, iniciar do século XIX. Mas Deus agora tinha uma obra especial para a restauração do sábado, conforme Isaías 58, 11 a 14, conforme Isaías 8, 16 a 20, conforme Apocalipse 14, versos 6 a 8. No período do juízo, o sábado deveria ser restaurado, conforme Apocalipse 11, 19. Não vamos ler, porque são textos com os quais temos muita familiaridade. E o tempo aqui, então, é muito exíguo, muito precioso. Bem, sabemos que Deus levantou o povo protestante, a reforma protestante do século XVI, para restaurar o sábado. Porém, já após conseguir algum progresso, então o protestantismo não restaurou o sábado. Restaurou na questão, por exemplo, da adoração a imagens, na questão das penitências, né? Na questão das tradições acima da Bíblia, né? Nós temos aí a história das 5 solas de Lutero, né? Mas o sábado
ficou um pouco esquecido. E a irmã White, aqui no livro Grande Conflito, ela diz que o sábado não terminou com Lutero, como muitos supõem, mas, pelo contrário, ele vai até o fim do tempo, a restauração, digo. Então, Deus levantou o povo do advento para restaurar essa parte importante, mas que fora esquecida pela reforma protestante naquele primeiro momento. Então, nós queremos agora chegar ao ano de 1833, ao período do Millerismo, ou seja, do movimento levantado por Guilherme Miller, baseado em Daniel 8 e 14, né? Miller chegou à compreensão, pelo estudo de Daniel 8 e 14, que Cristo voltaria à Terra, lá pelos idos do ano 1844. Ele nunca marcou data, nem dia, nem hora, mas ele afirmara algumas vezes que Cristo voltaria, pela sua compreensão, dos 2.300 anos, lá por cerca desse período. E nós sabemos que Guilherme Miller não aceitou a verdade do sábado, ele não teve essa luz, ele não teve esse conhecimento. Mas a sua mensagem, de Apocalipse 14, 6, começa: um anjo voando pelo meio do céu, a saber, o primeiro, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, sobre o mar, dizendo: temam a Deus e deem-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Observe que essa mesma redação é a que se lê em Êxodo 20, verso 8, né? Porque em 6 dias fez o seu céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, em 1848, haveria de se levantar o darwinismo social, as teorias da evolução, né, de Charles Darwin. Deus já vacinou o seu povo antes, com a mensagem do primeiro anjo: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Se essa mensagem tivesse sido aceita e propagada conforme era o propósito divino, então as teorias materialistas, ateístas de Darwin não teriam prevalecido, não teriam alcançado o sucesso, né, que alcançaram, infelizmente, porque ela era um contraponto ao evolucionismo que haveria de surgir depois. Então, ela pregava o criacionismo, um Deus criador de todas as coisas. Por isso, Ellen White diz, né, repito mais uma vez, que se o sábado houvesse sido sempre observado, jamais haveria ateu, incrédula ou idólatra. Bem, o sábado no millerismo, no adventismo do primeiro dia, mas como eu falei, era um movimento fundado por líderes de várias igrejas. Igreja Batista do Sétimo Dia, de onde viera Raquel Presto, e trouxeram o sábado para José Bates, Conexão Cristã. Então, várias igrejas evangélicas, cada um trazia um tipo de doutrina, de pensamento teológico, e Raquel Presto, por vir dos batistas do sétimo dia, ela então trouxe o sábado para o adventismo, juntamente com José Bates. Vocês vão anotar também um outro livro que eu trago aqui, este aqui, da UNASP, O Espírito de Profecia. Vamos ler aqui uma passagem muito interessante nele, muito elucidativa. Em 1860, anote bem essa data, havia apenas 3.000 guardadores do sábado no movimento adventista. No movimento adventista, que receberam o nome de Adventista do Sétimo Dia, havia apenas 3.000 guardadores do sábado. 1860. Observem, 16 anos depois do desapontamento. Isso é muito interessante. Aqui na meditação, para não esquecer, George Knight, que é um historiador, um grande escritor adventista, a página 90. Eu vou ler aqui, repetindo meditação para não esquecer, a página 90. Diz assim:
Os guardadores do sábado estavam convencidos de ter a mensagem de Deus para os últimos dias. Vemos seu entusiasmo pela mensagem e a disposição do sacrifício para publicá-la, refletidos no primeiro censo geral adventista, realizado em 1860. A iniciativa foi liderada por Taylor, do movimento adventista cristão. O censo identificou 54 mil adventistas de várias vertentes, dos quais cerca de apenas 3 mil guardavam o sábado. Observem bem, 1860, repito, 16 anos depois do desapontamento, no movimento adventista havia apenas 3 mil guardadores do sábado. Vamos entrar aqui nos detalhes bem minuciosos sobre esse assunto. José Bates, então, começou a guardar o sábado. Em 1843, ele já se tornou vegetariano. Olha que interessante. E passou a guardar o sábado em 1845, no mês de março, né, daquele ano, de 1845. Isso você vai encontrar no livro Fundadores da Mensagem, a página 98. O mais difícil é você encontrar esse livro, né? Mas fica aí, anote que se algum dia você o encontrar, e se quiser também a referência, eu posso mandar depois no grupo lá a página, uma foto. Fundadores da Mensagem, a página 98. Diz que José Bates começou a guardar o sábado em 1845, no mês de março. Olha que interessante. 2 anos depois de ter se tornado defensor da reforma da saúde. Ele escreveu um livro e depois editou a segunda edição do mesmo livro, intitulado O Sábado do Sétimo Dia, um Sinal Perpétuo. Olhem só, o primeiro livro escrito acerca do sábado foi escrito por José Bates, né? Em 1845, ele fez a primeira edição desse livro, aliás, em 1846, e um ano depois ele reeditou, acrescentando 13 páginas no mesmo. Fez uma nova edição, explicando acerca da sua compreensão acerca do sábado, advinda dos batistas do sétimo dia. Esse livro foi responsável pela conversão dos White. José Bates visitou o casal White, esteve uma semana inteira a estudar com eles sobre o sábado, no final da qual eles disseram: irmão Bates, nós não achamos nada de fundamento nisso aí. O sábado não tem nada a ver. Não precisamos guardar esse dia. Mas, depois de mais estudos e de eles lerem esse livro de José Bates, né, O Sábado, um Sinal Perpétuo, finalmente Tiago White e Ellen White aceitaram a luz do sábado. E vamos ver aqui, 3 anos depois, ela teve a visão sobre o sábado, depois do desapontamento, digo de 44, ou seja, de 47, Ellen White tem a visão sobre o sábado. Nós vamos dar a referência já já. Essa informação você vai encontrar aqui nessa meditação, para não esquecer, a página 77, que passarei a ler agora. O título é O Sábado e a Visão Apocalíptica 1. Observem o que diz aqui o George Knight. Ele pega o texto do Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. Outra versão diz no seu templo. Quando a arca foi vista, ali no lugar santíssimo, Ellen White observou os 10 mandamentos e ela disse: vi que o sábado não fora mudado, porque se Deus tivera mudado o sábado, teria mudado também todos os demais mandamentos. E aqui ela descreve que viu o sábado na primeira tábua e que ele brilhava com a auréola destacada dos outros mandamentos. E então, repetindo,
77 da meditação, para não esquecer. Diz ele assim: alguns dias atrás, falamos a respeito do livrinho de Betts, publicado em agosto de 1846. Destacamos que a primeira edição do livro, O Sábado, um Sinal Perpétuo, expressava a compreensão batista do sétimo dia. De acordo com essa linha de pensamento, o sábado deveria ser guardado, mas a Igreja Papal o mudou no período medieval. Olha que coisa interessante. Também vimos que o livro converteu o casal White, Ian Edson e outros estudiosos do Santuário Celestial foram convertidos por esse livrinho à doutrina do sábado. Debates entre Betts e essas pessoas o levaram a uma compreensão mais completa das consequências do sétimo dia para o período imediato anterior ao segundo advento. Bates publicou o seu ponto de vista enriquecido sobre o assunto em janeiro de 1847, em uma segunda edição do livro, O Sábado, Sinal Perpétuo, embora só tinha 14 páginas a mais. Eu falei agora 13, 14 páginas a mais. Elas apresentam a estrutura interpretativa que formaria a base para todo o pensamento teológico futuro sobre o quarto mandamento. Olha que coisa interessante, irmãos. 1847, 1846. Se alguém pensa que a Igreja Adventista do sétimo dia começou em 1844, se engana. Na verdade, registrada, reconhecida e guardando o sábado, 1846. Aliás, 63. Mas até 1846, o sábado sequer era aceito, com exceção de Bate e Raquel Presto, o sábado não era aceito pelos principais líderes. Você pode ler mais aqui, na página 78, o sábado e a visão apocalíptica 2, página 79, o sábado e a visão apocalíptica 3, página 80, que nós vamos ler daqui a pouco, o sábado e a visão apocalíptica 4, aí na página 81, o sábado e a visão apocalíptica 5, e a página 82, o sábado, aliás, o foco adventista sobre o sábado, dando um passo na fé, e por aí vai. Então, aqui são vários dias do mês de março que tratam só especificamente acerca da compreensão adventista, de como o sábado surge e como ele lança seu alicerce no adventismo do sétimo dia. Aliás, naquilo que veio a ser chamado adventismo do sétimo dia, justamente por decorrência do sábado no movimento. Vamos ler a página 81 agora, do mesmo livro. A página 81 diz assim, o sábado e a visão apocalíptica 5. Diz assim: ao longo dos últimos dias, temos meditado sobre a atuação de Bates no desenvolvimento da teologia do grande conflito. No início de 1847, ele havia chegado à conclusão de que o movimento adventista do sétimo dia em formação não era apenas mais um impulso denominacional, mas sim um movimento profético. Outra coisa que precisamos observar é o fato de que o tema do grande conflito se encontra firmemente enraizado nas Escrituras. Agora a parte mais importante aqui. Há gente demais que acredita que sua origem está nos escritos de Ellen White. A partir de 7 de abril de 1847, portanto, 3 anos depois do desapontamento, ela também começaria a ressaltar esse ensino acerca do sábado. Mas o relato de sua visão sobre o assunto foi uma confirmação do estudo da Bíblia feito por José Bates,
não a origem de uma crença. No dia 7 de abril de 1847, Ellen White escreveu: caro irmão Bates, no último sábado, nós nos reunimos com os queridos irmãos e irmãs aqui. Logo fiquei alheia às coisas terrenas e fui transportada a uma visão da glória de Deus. Depois de ver a glória do lugar santo, Jesus levou-me para o segundo véu, para o Santíssimo. No Santíssimo vi a arca. Dentro dela se encontravam as tábuas de pedra. Jesus as abriu e eu vi os 10 mandamentos escritos nelas com o dedo de Deus. Em uma das tábuas havia 4 e na outra 6. Os 4 da primeira tábua brilhavam mais do que os outros 6. Mas o quarto mandamento, o do sábado, reluzia com mais força do que todos os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra ao nome de Deus. Vi que Deus jamais mudara o sábado. Ele nunca muda. Vi que o santo sábado é e o será um muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os descrentes. Vi também que o sábado é a grande questão para unir o coração dos preciosos santos de Deus enquanto esperavam. Então, aqui fica claro que o sábado não começa com Ellen White no movimento adventista. O sábado começa, repito, com José Bates e Raquel Preston, vindo dos adventistas do primeiro dia, aliás, do sétimo dia. E vimos aqui que Ellen White só recebe essa visão a partir de 1846, ou em 47, né? Visão do sábado. Que ela, no primeiro momento, juntamente com Tiago White, rejeitaram, por sinal, depois de uma semana de estudo, né? Rejeitaram a importância do sábado. Então, a primeira visão de Ellen White sobre o sábado, 1847. O sábado reluzindo, né? Sendo ali como um sinal para o povo de Deus. Agora, eu vou trazer aqui um detalhe interessante. Uma faixazinha azul aqui, compartilhando ao vivo e tal, participar, ela cobriu aqui o horário, agora eu fiquei meio perdido. Ah, não, está aqui. 10h12. Bom, vamos aqui então resumir. 4 posições adventistas para a guarda do sábado do sétimo dia, de 1840 a 1850, portanto, 10 anos. Nesse período de 10 anos, o sábado foi guardado no movimento de 4 maneiras distintas, diferenciadas, até chegarmos ao modo que a gente tem hoje, de um pôr do sol, outro pôr do sol. O primeiro modo, como os adventistas, agora já crendo e guardando o sábado, guardavam esse dia, era do domingo pela manhã até do sábado pela manhã, repito, até o domingo pela manhã, baseado em Marcos 16. Eu vou pedir para a irmã Eliés ler Marcos 16, 1 e 2. Eu estou com o texto aberto aqui, mas para a gente seguir aquela dinâmica, eu vou pedir que o irmão o leia. Marcos 16, 1 e 2. Ao despontar do primeiro dia da semana. Pode ler, irmão, por gentileza. A mulher não se encontra? Então eu vou citar o texto. Ele está com algum probleminha na internet, pastor Machado. É porque eu queria que lesse na outra versão, mas eu vou ler aqui nessa minha. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Então, esse verso serviu de base para a primeira posição adventista sobre os limites do sábado, quando começara o período sagrado da santificação. Então, por esse texto de Marcos 16, que fala no primeiro dia da semana, muito cedo, eles, repito, guardavam o sábado, da manhãzinha do alvorecer do sábado até o amanhecer do primeiro dia da semana. Então, era uma compreensão errada, né? Eles guardavam a parte clara
do sábado ao começo do dia, né? Eles começavam na parte clara ali do começo do dia. A segunda maneira, segunda compreensão deles, foi a que José Betes trouxe, baseada em Levíticos 23, eu vou ler, está marcado aqui, Levíticos 23, do verso 32, diz aqui, de uma tarde a outra tarde guardareis os vossos sábados. Falando aqui dos sábados cerimoniais, além do sábado do Senhor. Então, para José Betes, esse horário era o horário equatorial, que ia das 6 da tarde, né, às 18 horas da tarde. Então, eles guardavam assim. Deu 6 horas, o horário equatorial, às 18 horas, eles começavam a guardar o sábado. Imagina, né? Quanta transgressão aqui de maneira inocente, né? Então vamos ler agora nesse livro, que eu falei ainda agora, é o Espírito de Profecia, a página 119 e a página 120, sobre esse detalhe, essa compreensão de José Betes. 119, diz assim: com respeito à controvérsia sobre o tempo de início do sábado, José Betes, um marinheiro aposentado, baseando sua argumentação em Levíticos 23 e 32, assegurou que tarde, no contexto do verso, quer dizer horário equatorial, 6 da tarde ou 18 horas. Como José Betes era o líder principal entre os que advogavam a causa do sábado no movimento adventista, a sua opinião prevaleceu, foi respeitada, e, em seguida, foi observada pela maioria. Alguns guardadores do sábado, do estado de Maine, em 1847 e 1848, citaram o trecho de Mateus 38, verso 1, na Bíblia King James, como apoio para o início do sábado, ao nascer do sol, diz assim essa versão. Mais uma visão de Ellen White em 1848, portanto, 4 anos depois do desapontamento, refutou esse costume. E eu vou ler agora aqui a página 130, né, do mesmo livro, continuando a informação, a explicação sobre essa questão do início do sábado. O sábado, essa nova doutrina, foi introduzida por José Betes. Tiago e Ellen White, inicialmente, guardavam o sábado com base no seu estudo da Bíblia, não porque elas tiveram uma visão sobre o assunto. A primeira visão sobre a santidade do sábado, do 7º dia, foi lhe dada no dia 3 de abril de 1847, 7 meses depois que eles tiveram os inícios dos estudos e também da observância do sábado. Carta 2, 1874. Quanto à hora certa do início da guarda do sábado, essa questão não foi ajustada entre os adventistas, sabatistas, até novembro de 1855. Observem, 11 anos depois do desapontamento, meus amados. Eles ainda não guardavam sábado de maneira correta. Aí diz aqui, 4 observações foram mantidas durante a década de 1840 a 1850. O sábado começa no levante do sol, né? Ou ao levantar-se do sol, no sábado pela manhã, baseado na interpretação errônea de Mateus 18:1, que eles entenderam como começando ao levantar do sol, do domingo pela manhã. O sábado começou à meia-noite de sexta-feira para o sábado, essa compreensão católica, né? Que o dia começa à meia-noite, essa foi a segunda compreensão. A terceira, o sábado tinha início às 18 horas da sexta-feira, ou seja, 6 horas em ponto, podia o sol estar na altura que estivesse, era 6 horas, pegando o horário equatorial. Uma posição favorecida por José Betes, que sabia que o sol nascente, diariamente, que o sol nascia, diariamente às 6 horas, que se punha às 18. Então, eles guardavam somente a parte clara. E a quarta e última, que é a que temos até hoje, que veio, então,
a partir de 1850, é que o sábado tinha início ao pôr do sol da sexta-feira à noite, né? Até o pôr do sol do sábado à noite, né? Posição que veio dos batistas do sétimo dia. Olha que coisa interessante. Então, essa posição veio dos batistas do sétimo dia, mediante uma série de estudos que Tiago White pediu para que o pastor, esqueci agora o nome do pastor, deixa eu ver aqui, o pastor Andrés, né? Pesquisasse, e ele preparou um estudo, finalmente, com 11 textos do Antigo Testamento e vários textos do Novo Testamento, trazendo claramente a compreensão que o sábado começava realmente ao pôr do sol. Não às 6 horas da tarde, não à meia-noite, nem ao amanhecer do dia, mas ao pôr do sol da sexta-feira, estendendo-se até o pôr do sol do sábado. Então, diz aqui, Andrés, que podia ler o original em hebraico, tanto no Antigo Testamento como o grego no Novo Testamento, foi comissionado pelos líderes da igreja, em especial por Tiago White, para estudar o assunto através das escrituras e apresentar uma posição para a Conferência Geral em Battle Creek em 1855. Então, baseado em 11 textos do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento, portanto, 13 textos, ele concluiu que o momento correto de se iniciar o sábado era o pôr do sol da sexta-feira. Bates e Ellen White, então, inicialmente resistiram a essa compreensão. Olha que coisa. E se firmaram no horário equatorial, das 6 às 6, às 18 horas, das 6 às 18. Mas, naquela noite, Ellen White recebeu uma visão, corrigindo a sua posição. E ela compartilhou aquele fato com os outros fiéis na primeira reunião da manhã seguinte. Olha que coisa interessante. Aí surge, então, a compreensão correta de que o sábado se inicia a partir do pôr do sol, da sexta-feira. Então, muito boa essa explicação. Então, já estou terminando, me parece que eu passei, não sei se seria até as 10h15, eu me esqueci de perguntar, mas, de qualquer forma, vamos aqui concluir. No livro Fundadores da Mensagem, lemos assim, Fundadores da Mensagem, a página 47. Miller rejeitou a mensagem do sábado. Observem, o representante do primeiro anjo, Guilherme Miller, o anjo de Malaquias 3, interessante, o anjo do Apocalipse 10, né? Ele rejeitou por completo a luz do sábado. A White, no livro Primeiros Escritos, ela diz que Miller rejeitou a luz do sábado porque ele já estava muito idoso, muito abatido, ele não pôde compreender esse assunto. Mas ela diz que ele não pagará por isso. Outros que o influenciaram e o levaram a isso vão pagar. Mas ele vai estar guardado, né, pelos anjos de Deus e vai ressuscitar ao ressoar da última trombeta de prata de Cristo e seus anjos. Ele não vai ressuscitar na ressurreição especial da voz de Deus para completar o número dos 144 mil, conforme Daniel 12:2, Apocalipse 14:13. Mas ele vai ressuscitar na ressurreição geral. Portanto, ele pertencerá, mesmo tendo morrido depois de 1844, ele vai pertencer à grande multidão, porque ele não guardou o sábado, né? E não estará sobre condenação acerca dessa luz. Até porque, como eu falei aqui, somente 11 anos depois veio ficar mais claro esse assunto para o povo e foi definido como doutrina e o seu início e também a sua conclusão. Então, Fundadores da Mensagem, repito, página 47, nos informa que Miller rejeitou a mensagem do sábado. Ele morreu em 1850, finalzinho de 1849 e limiar de 1850, com 67 anos de idade.
Hoje, uma pessoa de 67 anos pode parecer jovem. Eu já tenho 61, por exemplo. Mas naquela época, a pessoa chegar a 67 anos era muito raro, era muito difícil. As pessoas morriam bem mais jovens, vitimadas pela tuberculose e outras doenças, porque não havia ainda um tratamento eficaz para isso, né? Para essas enfermidades. Então, um detalhe aqui, Miller morre 6 anos depois do desapontamento, né? 5 anos, 1849. E a compreensão exata sobre o sábado, repito, só 11 anos depois do desapontamento, né? Com os horários definidos. Agora, outro reformador, pioneiro, pai das publicações, um dos pastores mais destacados no millerismo, Josué Imes, né? Josué Rimes, ele nunca aceitou a mensagem do sábado. Ele é um pioneiro, ele é um homem que nós cremos que está dentro do movimento como um líder muito influente, e ele morreu em 1895, observem, 1895, então, o quê? 11 anos, né, depois, 1844, 1895, 11 anos, quer dizer, na época que estava começando a definição sobre a compreensão correta do início do sábado, né? Mas ele já tinha 90 anos de idade. Esse aqui viveu muito, viu? 90 aninhos. Não teve também como aceitar, ele não creu, né? Embora Ellen White já tivesse explicado, ele conhecesse acerca da visão, mas ele não aceitou. Josué Imes, o pai das publicações. Você pode ler no mesmo livro, Fundadores da Mensagem, a página 74, você vai encontrar essa informação. Página 74. O casal White, inicialmente, rejeitou a mensagem do sábado, repito, vindo aguardá-lo somente após 1896. Fundadores da Mensagem, mesmo livro, a página 103. 103. Quando me foi pedido para fazer a apresentação acerca do capítulo do sábado, aqui no livro Desejado, eu achei por bem, eu gosto sempre de percorrer a segunda milha, eu gosto sempre de me aprofundar mais, não me contentar no alicerce, aliás, ali na superfície. Então, eu procurei cavar algo mais, eu resumi aqui em 5 tópicos, capítulo 29, né? É a origem, né? É o originador, né? Para quem se destinava, até quando deveria vigorar, né? E o sábado como sinal de santificação, conforme Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas aí eu achei por bem me aprofundar mais, além dessa fonte aí que me foi dada. Eu considerei o capítulo 29 do Desejado apenas como uma provocação ao estudo. Então eu me aprofundei mais para pegar o sábado na era cristã, para pegar o sábado de maneira mais detalhada com Cristo, com os apóstolos, para passar um pouquinho pela Idade Média, ali Constantino, claro que eu não ia fazer um estudo aprofundado, porque aqui o tempo não nos permite, né? E na Reforma Protestante, né? E, finalmente, conforme diz Ellen White, a reforma do sábado agora no Advento. No Adventismo do primeiro dia, o millerismo e o movimento segundo anjo também, 33 a 44, é o sábado sendo guardado por alguns que vieram dos batistas, mas que não eram a doutrina do movimento. Mesmo no movimento do terceiro anjo, que deu origem à igreja de 27º dia, o grupo dos historicistas, por cerca de 11 anos, o sábado não era uma doutrina. E para afirmar mesmo, o sábado vem se tornar uma doutrina no movimento quase que a partir de 1860, ou seja, quase 20 anos depois do desapontamento, quando agora a igreja é registrada como adventista do sétimo dia, porque até ali a igreja passou por vários nomes, inclusive Igreja de Deus do sétimo dia, e que era o nome assim mais forte no movimento. Só a partir de 1860, 63,
foi que realmente na década da organização surgiu o nome Adventista do Sétimo Dia. E alguém disse que foi dado pelo céu. Não é verdade. Foi um irmão dentro do movimento quem sugeriu esse nome. Tiago White o estudou e chegou à compreensão de que realmente esse era o nome que mais se adequava ao movimento, porque ele era uma identidade. Ele mostrava que era um adventista por crer em pregar a segunda vinda, mas o sétimo dia por guardarem o sábado. E era o quarto preceito da lei. Então era um nome que era uma identidade. E então adotaram esse nome em 1863, né? E aí eu achei por bem trazer, então, o sábado na criação, o sábado antes do Sinai, o sábado na era patriarcal, digo, antes do Sinai também, o sábado no Sinai, o sábado pelos profetas, pelos que voltaram do cativeiro, pelos reformadores, o sábado na era cristã, o sábado no adventismo do primeiro dia, no adventismo do sétimo dia, e o sábado no Éden restaurado. Então, eu concluo aqui falando que, de minha parte, estou contente, trazendo essa parte detalhada sobre as 4 posições no Adventismo, sobre o início do horário sagrado, né? Como guardaram o sábado no movimento, essas 4 posições, até chegarmos à posição correta que é defendida e praticada hoje, que começou, repito, a partir de 1850 e 1851, né? E que foi registrado, então, no Estatuto da Igreja em 1863. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê sua graça e nós possamos compreender, conforme Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia pleno. E foi assim que Deus conduziu o seu povo acerca da santificação do sábado. Aí merecia um próximo estudo sobre a questão da guerra, né? Da Guerra de Secessão Americana, 1860, a Primeira Guerra, 1914 a 18, que a igreja foi pressionada a transgredir o sábado, e 2% preferiram serem expulsos da igreja, perseguidos pelo governo, prisão e morte, do que transgredir esse dia. Porque a White descreveu, eu vou citar aqui o Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto de Apocalipse 14:12, ele tem 3 divisões. A perseverança dos santos, referindo aos que perseveraram depois do desapontamento, de 44. Os que guardam o mandamento de Deus, a partir do momento que o sábado foi estabelecido como doutrina no movimento, e a fé de Jesus, para 1846 a 48, quando Deus manda a mensagem da justificação pela fé, por Wagner e Jones. Porque até 1888 a igreja pregava os mandamentos de Deus, mas a fé de Jesus era esquecida. Então, naquele ano, houve uma reviravolta na teologia adventista, segundo aqui o George Knight explica. Esse texto de Apocalipse 14:12 teve agora o seu cumprimento exato, na integralidade. A perseverança para os mileritas, menos de 1/12, que permaneceram após o desapontamento, conforme Sofonias capítulo 2, né? Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus, quando o sábado entra no movimento com uma pedra de toque, um divisor de águas, o selo, e a fé de Jesus, a mensagem da justificação pela fé, em 1888 para cá, de 1888 para cá. Ou seja, nós temos aqui o primeiro anjo, o segundo anjo, com a perseverança, nós temos, depois do primeiro e do segundo desapontamento, aí nós temos os mandamentos de Deus, com o terceiro anjo, de 46 a 88, e temos agora a fé de Jesus, de 88 para cá, representando o quarto anjo, o anjo do Apocalipse 18, o princípio embrionário do movimento de reforma, porque a separação foi em torno da lei de Deus. O quarto e o sexto preceito, o sábado e o matar. Então,
podemos dizer que o povo que realmente santifica o sábado hoje, que está sendo selado, é o movimento de reforma. Que a Moate diz no primeiro escrito que ela viu 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagem, que Deus conduziu o seu povo por esses 3 degraus para a firme plataforma inamovível. E no primeiro Testemunho Seleto, a página 130, ela diz que a nossa plataforma inamovível é o sábado do quarto mandamento, aliás, é a santa lei de Deus, que nos manda guardar o sábado do quarto mandamento. Aí cita lá o texto de Deuteronômio. Então, uma coisa muito interessante, nós temos aqui o movimento de reforma na profecia, nessa última parte do 14:12, os que têm a fé de Jesus. Até 88, repito, pregava-se os mandamentos de Deus de maneira muito ousada, mas a fé de Jesus era esquecida. E a mensagem de Minneapolis, a mensagem do ano do Apocalipse 18, trouxe a justificação pela fé de igual para igual, ou até com primeira importância, porque sem a fé de Jesus, ficou claro naquela mensagem, ninguém guardaria os mandamentos. Portanto, meus amados, que Deus nos abençoe e nos ajude, eu queria agradecer aqui pela oportunidade.